quebrar paradigma, sabe? Porque tem sim satanista que adorador do diabo, que assim faz sacrifício. Olha o que ele falou. Tem satanista, adorador do diabo, que faz sacrifício. E aqui ele vai dar nome para vocês. Sequestra a criança para tirar adrenocromo. O que é esse adenocromo, né? Sequestra a criança para tirar adenocromo. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. A nossa essência, ela sempre será formada a partir do meio, a partir do grupo que nós fazemos parte. É por isso que quando nós nos afastamos do convívio da palavra de Deus, da essência da palavra de Deus, automaticamente nós começamos a ser construído um ser estranho para Deus. Na verdade, nós já chegamos diante de Deus, esse ser estranho. Aquele homem formado segundo a semelhança de Deus que Adão foi, quando nós chegamos no mundo, já não existia mais aquela semelhança. Então nós somos a semelhança do mundo que está no maligno. Eu assisti um podcast de uns cidadãos aqui no YouTube se questionando o porquê que havia muitas dores na terra, muitas doenças na terra, o porquê crianças morriam, o porquê pessoas boas sofriam e morriam. Então eles concluíram achando que, de fato, Deus é um mito, não existe Deus. Deus é um engano, porque se existisse Deus, como é que pode esse Deus ser tão poderoso e deixar essas injustiças acontecerem? O que esses cidadãos não sabem é que isso não tem nada a ver com Deus. Nós compartilhamos um planeta, ou o planeta Terra, que é uma bola, que todo mal que acontece aqui embaixo, todos são afetados, a não ser aqueles que estão blindados pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo, pelo poder do Evangelho. Porque só o poder de Deus, só o poder do Evangelho pode evitar que pessoas boas, pessoas inocentes morram. Quando nós que conhecemos as leis espirituais, a lei de Deus e a lei do diabo, porque o diabo é real. Então, quando nós falamos que a pessoa precisa de Jesus, é porque nós entendemos isso. Então, existem pessoas que se afundam no mal, se envolvem tanto com o mal, e essas pessoas passam a ter uma força grande, forças negativas, que até mesmo estar em alguns momentos no mesmo ambiente que um outro que está fraco, e dentre esses fracos possa ser que exista pessoa boa. Aquela pessoa pode ser afetada sim. E é aí que a semente do mal nasce, a semente das enfermidades e do fracasso. E ainda tem algo mais agravante, é que o nosso adversário, o diabo, aquele que só veio para matar, roubar e destruir, aquele que não se revelam, não se apresentam como se dizem por aí, com chifre na cabeça, ou com um rabo pontiagudo, não. O diabo se manifesta com um erro que as pessoas gostam. O diabo se manifesta na idolatria, e dentre as idolatrias humanas, estou falando de artistas, cantores. Como eu tenho falado em nossos vídeos, existem cantores que fizeram
pacto com o próprio diabo. É em todo mundo. E aqui no nosso Brasil também. Eu posso citar Raul Seixas, que assumidamente fez um pacto com o diabo, porque ele segue ou seguia uma filosofia de um cidadão chamado Aleister Crowley, que nada mais, nada menos é um discípulo de Horus, o deus diabo, que por muito tempo se é comprovado que reinou no Egito, é o deus do Egito, é um demônio, é uma entidade pesada. E esse Aleister Crowley era discípulo desse indivíduo, um indivíduo que assumidamente defendia a ideia que a pessoa deveria fazer o que ele quisesse, né? A lei é o que ele quer, faça o que tu queres, pois isso é tudo da lei. Isso é uma blasfêmia e um deboche dos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são corretos, são justos, e ali nos ensinam a viver em sociedade, porque o direito de um acaba aonde o direito do outro começa, enquanto que esse tal de Aleister Crowley dizia o contrário. Além disso, ele faziam festas, ou seja, nas suas adorações a esse deus Ora, as suas festas, além de ser regadas de drogas, muitas drogas, e de muito sexo, muita orgia, muita profanação, ainda é comprovado que existia sacrifício de humanos. É isso mesmo. E esse tal de Aleister Crowley, que influenciou o mundo, que em nosso país não só Raul Seixas, que era assumidamente, e eu posso citar Bob Dylan, eu posso citar John Lennon. Então esses indivíduos, esses artistas, foram veículo para difundir, para levar essa ideia, e essa ideia é uma frequência. Essa ideia, toda a maldade está codificada nesses indivíduos e em suas músicas. Então, um indivíduo aí bonzinho, mas vive fora da presença de Deus, não crê, não aceita o Senhor Jesus como seu protetor, como seu salvador, vai ouvir uma música dessa. Então, essa frequência traduzida no corpo, porque nós não somos só corpo. O corpo é o veículo que expressa o que de fato nós somos. Então, esses males são inseridos em nosso ser original, essa enfermidade. Quando nós ouvimos uma música de um cantor desse, carregado dessas forças maléficas, quando participamos de um show, até mesmo quando comemos alguma coisa consagrada, e aí nós só temos o corpo para expressar. E aí é quando aparece não só as doenças físicas, isso é comprovadamente científico, como aparece as depressões, os desejos de tirar a sua própria vida, o prazer desenfreado, o prazer desequilibrado, que é uma forma do nosso adversário dominar uma pessoa, escravizar uma pessoa, porque não tem limite. O que hoje é prazeroso, amanhã já não serve mais, vai se aprofundar, seja no alcoolismo, seja nas drogas, seja na orgia das sexualidades desordenadas. Então é escravidão. Então esses indivíduos que praticam esse mal estão por aí, e na verdade eles o seu número são maiores do que os que andam correto. Então, uma pessoa, como se diz, com o corpo aberto, que não está cheio de Deus, não conhece a Deus, vai sofrer. E dentre essas pessoas, tem muitas pessoas boas que vão sofrer. E aí, o mal que está no DNA de um pai, a possibilidade de alcançar o filho não tem nada a ver, mas nasceu já daquela fonte contaminada. Então tá aí a resposta para você, servir de exemplo para você, desses cidadãos aí que andaram faltando aí nas reuniões, né? Não sabe nada de Deus, mas aí com esses pensamentos já está dominado pelo mal. É que o diabo conhece a essência do ser humano, então ele coloca uma dependência na natureza de um indivíduo e coloca um produto musical que atrai. É como você colocar um imã. Você sabe que se colocar um imã em qualquer coisa, então passa um imã por aqui e atrai. Então ele
dá inspiração aos artistas e coloca no DNA das pessoas o prazer por aquela música. E aí a quantidade de pessoas que estão nesse nível são muito, então não só as doenças, os problemas emocionais, mas aí desequilibra financeiramente, desequilibra tudo, uma sociedade, exceto aqueles que estão em Cristo, porque o poder maior domina o menor. Uma pessoa cheia desse poder negativo, em convívio com pessoas fracas, mesmo sendo boas, a pessoa boa vai ser afetada. Agora, quando a pessoa está cheia de poder de Deus, não, o poder de Deus prevalece. Aonde o poder de Deus entra, o governo chegou ali. Quando o poder de Deus é colocado em funcionamento, os poderes menores são paralisados, confundidos, né? Então, o próprio Jesus disse, meu nome, expulse o diabo. Então, se eu expulso o diabo, eu expulso todos os males que esse diabo pode fazer. Quero mostrar para você aí alguma dessas entrevistas, comprovando o que eu estou falando, do nível da maldade. Inclusive, eu quero colocar aí um áudio vazado aí de um cidadão, de um pastor que passou para o outro lado agora recentemente, que foi ex-satanista, né? Ele foi satanista e passou para o outro lado sendo ex-satanista. E um canal que eu sempre acompanho, do pastor, ou seja, do doutor Sandro Gonçalves, falando a respeito do nível de perversidade dessas pessoas, que está aqui compartilhando nosso mundo, para que você possa entender e o porquê que o mal existe e o porquê também que você carece de Cristo. Oi, meu irmão, só complementando, tá? A proposta inicial do Raul de intermediar a nossa conversa era para que não houvesse assim ofensas, multas, sabe? Não houvesse uma briga, sabe? Então ele seria um mediador, né? Mas tô vendo, você é um cara do bem, você tá com guarda, baixou a guarda, eu também. Esse aqui é o momento em que eles estavam com as discussões, né? Com os atritos deles. Então foi o primeiro contato onde eles fariam uma live que seria um debate. Mas acabou que os dois foram conversando e acabaram se alinhando e se entendendo. Então esse aqui é o primeiro passo, né, desse primeiro contato deles. Bem, a gente se pediu perdão mutuamente, você vai conversar antes, então eu não vejo necessidade de a gente estar nesse tipo de arena, né? Então, o meu YouTube tem um bom alcance, eu vi que você faz alguns podcasts também, mas eu acho que você aluga, né? Estúdios, se eu achar melhor fazer um podcast no estúdio também, eu divulgo o link. A gente vai amadurecendo a ideia e depois conversa melhor pessoalmente, mas eu acho que seria legal, né, uma live nossa, tudo, quebrar paradigma, sabe? Porque tem sim satanista que adorador do diabo, que assim faz sacrifício. Olha o que ele falou. Tem satanista, adorador do diabo, que faz sacrifício. E aqui ele vai dar nome para vocês. Sequestra a criança para tirar adrenocromo. O que é esse adenocromo, né? Sequestra a criança para tirar adenocromo. Existe uma teoria imbecil, tá? E inclusive eu estou estudando isso agora, né? Eu estou fazendo a neurociência e o doutorado em psicologia. O adenocromo, ele é um hormônio, uma espécie de um hormônio, né? Um líquido, em que ele só é liberado em situações de pânico total, né? Há uma teoria de que esse adenocromo ele é uma espécie de uma fórmula da juventude. Ou seja, quando você tira no momento da morte da criança, né, então uma criança no momento final, depois de ser torturada, nos momentos finais, quando essa criança já está ali no leito de morte mesmo, o sangue ele é inundado por esse líquido. Em virtude disso, né, esses satanistas tiram esse líquido, né, que está previsto, tá dentro do sangue das crianças. Algo literalmente, né, macabro mesmo. Então, para quem não conhecia o que era esse tal de adenocromo, né, essa prática satanista, que é real, tá? Já tem casos, inclusive casos que foram demonstrados aí de pessoas sendo presas fazendo essa prática, tá? Então, insano. Faz tráfico de órgãos, né? Enfim, elabora, né? Tem
É assim, como é que eu vou te dizer mesmo? Eu prefiro falar pessoalmente, mas sumariando, assim, eles fazem vírus geneticamente modificados para disseminar a população. Você ouviu o que ele falou aqui? Vírus geneticamente modificados para eliminar, para exterminar a população. Quem lembra da pandemia aí? Né? Quem lembra? Não podia falar que o vírus poderia ter sido criado num laboratório. Depois teve matérias do The Washington Post falando sobre isso. Lembra disso? Eles acreditam que eles vêm de uma linhagem, né? Uma linhagem profana, descendente dos néfilos. Então eles têm uma cabeça meio diferente. Esses são os verdadeiros, é a elite mundial, né? São políticos, são empresários, são cientistas, né? São pessoas de poder de influência na sociedade, né? São atores, são cantores e cantoras, né, que fazem essas alianças aí. E, claro, tem os grupos, né? Esses grupos, na verdade, todos eles fazem parte da mesma pirâmide, digamos. Você viu o que ele falou, são atores, membros da política. Vem cá, na sua visão, né? Aqui é opinião. Quem você acha assim que você olha e fala, esse não me engana, esse aí tem mais o pezinho do lado de lá do que de cá? Quem que é uma figura que você falaria assim, não, eu não tenho dúvidas, essa figura aqui, pra mim, ela é esquisita, né? Quem que você acha que seria? Coloca no comentário aí, tá? Deixa no comentário que eu quero saber. Assim, eles só dividem em grupos e tem encontros anuais. Você deve saber dos Bilderberg, por exemplo, entre outros, craniossos, né? E que o Bush fez parte, tá? Não só o Bush, mas o pai dele fez também, né? O Bushão e o Bushinho, né? O Bush, o presidente dos Estados Unidos, fez parte, não só o Bushão, o Bushinho também, né? Você viu o que ele falou aqui? Ele deu nome sobre o caso. Fizeram parte. E, enfim, e tem os peões do jogo, né? Às vezes eles dão poder para algumas pessoas para fazer determinadas coisas que eles querem. E o ser humano é assim, ele se fascina, né? Por dinheiro. E aí tem os peões do jogo. Você tem alguma dúvida, né, de que isso aí retrata bastante, inclusive, a política brasileira? Você tem dúvidas que o maligno, né, está atuante o tempo todo na política brasileira? Você tem dúvidas sobre isso ainda ou não? Né? Então você vê que ele descreveu aqui, de certa forma, a política como ela é, os peões, né, as figuras nefastas, mas continua. Dinheiro, poder, fama, sabe? Até Salomão caiu, cara, o homem mais sábio, né, filho do homem segundo o coração de Deus, caiu, né? Então, se a gente bobear, a gente cai também. Então eu percebo, assim eu vejo, né? Conversando com você, eu vou ter mais serenidade, mais certeza disso, mas está muito presente, muito forte no meu coração. Você não é meu inimigo, cara, sabe? Você nunca me desonrou, a gente brincou, tirou onda um do outro. Eu chamava de puninho de leite, eu te falava que você era satanista TikTok, não passou disso, né? Então, assim, você nunca ofendeu, você nunca falou, sabe, de feridas, né, no meu coração, né? Porque todo ser humano tem, você deve ter as suas também, todo mundo tem, todo mundo passou por algum momento na vida mais difícil e tal, né? Ninguém passa ileso aqui, as lutas fazem a gente ficar mais forte, né? A gente cresce, a gente aprende, evolui, né? Não tem outra maneira de você crescer sem não passar por dificuldade, por luta, né? Você só aprende a lutar lutando, só aprende a andar de bicicleta caindo, se ralando, só aprende a nadar engolindo água, só aprende a lutar tomando pancada, imagina. Eu sou claro de pele, no começo, quando comecei a aprender Kung Fu, parecia um dálmata mesmo, cheio de hematoma pelo corpo, né? Até a ganhar, a saber dominar a técnica, tudo, né?